A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, nós estamos então ouvindo a palavra de Deus e uns alertas do Senhor Deus sobre perseverança. Atenção. Às vezes nós não damos a devida atenção a um certo fruto que Deus busca em nós. Ele procura. Às vezes nós achamos que ele não é tão importante e não atentamos nos estudos da palavra, buscando entender e compreender como produzir tal fruto. A perseverança, irmãos, ela é precedida. O que acontece antes da perseverança? O coração de um filho de Deus, de uma filha de Deus, precisa estar muito bem preparado para aquilo que a pessoa se propõe na vida. Nós temos de preparar o nosso coração. Por exemplo, um estudante. Se ele quer realmente chegar a uma profissão, ele tem de propor no coração que ele vai estudar até chegar onde ele quer chegar. Mas se nessa caminhada ele se embaraçar, se atrapalhar, se distrair, perder o foco, ele não vai chegar a lugar nenhum. Isso acontece com centenas, milhares, milhões de pessoas pelo mundo afora. Quantas pessoas fazem um propósito no coração ou têm um pensamento por um tempo: vou fazer isso, eu vou ser isso. Mas alguns no início, já encontrando algumas barreiras, já se entristecem, desanimam, se chateiam e já se entregam. Outros até que são guerreiros, mas não conseguem, muitos não conseguem, mesmo sendo guerreiros, não conseguem chegar até o fim. Por exemplo, uma pessoa que esteve aqui no nosso meio disse que quando chegou no 4º período do seu curso, desistiu porque disse: não era isso que eu queria, eu pensei que era o que eu queria, mas não era. E aí começou um outro curso. Ficou mais de um ano. E depois descobriu que também não era aquilo que queria. E aí? E até hoje não sabe o que quer. Sério. Sério. Ociosidade. Então, irmãos, o coração tem de ser bem preparado. Isso cabe e compete a cada um. Isso não pensa que isso é algo sobrenatural, que não, Deus vai fazer isso. Deus não engessa ninguém para dizer: eu estou te engessando que você só vai fazer o que eu te permitir, o que você quiser, o que eu quiser que você faça. Nós só fazemos o que Deus permite, com certeza, mas dentro da palavra. E a palavra nos abre espaços à vontade, irmãos. Perseverança. Vejam que não há perseverança num casamento. Quantas pessoas começam, mas por quê? Porque não houve perseverança no amor. Porque não houve perseverança na fidelidade. Ou porque não houve perseverança, literalmente, no esforço. Não houve perseverança em fazer renúncias. Mas hoje eu vou falar do ponto principal da necessidade da perseverança, irmãos. Chegar ao final da vida, ao último instante, tendo desfrutado dos cuidados de Deus, e chegar ao último instante com a mesma fé com que começamos a buscar a Deus quando nós o conhecemos. Uma passagem no Apocalipse, eu não quero mexer muito na Bíblia, não mexa muito. Sei que a maioria aqui, quase todos são membros. Quem aqui é membro, membro da igreja? Levante seu braço. Faz assim, balança, por favor. Então, hoje temos pouquíssimos visitantes. 99% de membros. Glória a Jesus por isso. Então, atenção, irmãos. Vamos lá. Nós temos de ter um propósito firme no coração. Então há um versículo, uma palavra de Jesus no Apocalipse. Eu não quero que mexa muito, mas se você quiser, você vê em casa. Está em Apocalipse 2:10, é um versículo longo. Mas no finalzinho o Senhor Deus diz assim: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Você vê a importância da perseverança em ser fiel, fidelidade a Deus. O que Deus está dizendo? O que Jesus diz realmente com ser fiel até a morte? Porque muita gente vai até o fim da vida com Jesus, mas alguns vão se empurrando, outros se arrastando, murmurando, lamentando, reclamando da vida, não conseguiram muita coisa, não conseguiram quase nada. As pessoas não se esforçam, irmãos. 2 frutos são essencialíssimos para que se cumpra uma carreira bem-sucedida com Deus. E é claro, a vida material vai acompanhar. E se chega ao final dessa carreira com o coração cheio do amor a Cristo, ou seja, a chama da fogueira acesa, a fogueira da fé, a fogueira do amor a Deus. Isso é que vai te dar condições de chegar ao final com perseverança. A perseverança, ela depende de alguns fatores fortes. A perseverança não trabalha sozinha. Você tem de ter ânimo no coração para perseverar naquilo com que você se propôs ou com que você iniciou a sua caminhada de fé. E hoje eu não poderia deixar de falar de dois homens de Deus, 2 grandes servos de Deus, do povo de Israel, que deram uma lição de vida esplêndida, espetacular. São verdadeiros mestres da fé e da perseverança. Veja bem, tudo vem de Jesus, mas eles, como seres humanos, eles produziram isso. Eles se esforçaram nisso. Isso alegrou o coração de Deus e agradou a Deus de modo tão maravilhoso que Deus cita várias partes das Escrituras, né? A fé e a perseverança desses homens. Então nós vamos contemplar isso. Como foi? Foi assim. Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Todos nós já sabemos. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel que estava escravizado, violentamente escravizado no Egito. E o Senhor Deus então chamou Moisés e Moisés se apresentou prontamente. Quando ele ouviu a chamada, ele tremeu. Moisés não recuou por covardia. Apesar de ter sido tão bem preparado para a vida, ele foi criado pela filha de Faraó. Então você imagina que ele foi criado no top da vida, não é? Filho da filha, ele foi criado como filho pela filha do Faraó como um filho. Era filho de uma hebreia escrava. Elas não podiam ter filhos. O Herodes mandou matar todas as crianças que nascessem por um certo período. E a mãe de Moisés teve aquela sabedoria, aquela inspiração de Deus, de pôr num cestinho muito bem betumado, ou seja, fez lá um trabalho de impermeabilização espetacular, pôs o menino ali, botou no rio, porque ela era a ama, a empregada direta da filha do Faraó, e Deus trabalhou nela. Tudo foi um plano de Deus. E ela põe o menino dentro do cestinho, né? Que até hoje tem aí o cestinho chamado de Moisés. Ela pôs o filhinho ali. Na hora que ela sabia, ela andava próxima da filha do Faraó, sabia que ela tinha vontade de ter um filho, né? O Faraó não tinha um filho homem, o filho homem teria que herdar o trono. Então ela põe o menino e as águas do rio, né, vão. Que amor bonito, né, irmãos? Deus deu a sabedoria para ela poupar a vida do filho. Nós vimos aqui sexta-feira algo terrível. Quem viu? Meu irmão. Aqui em Acari, um pai. Tem nada a ver com o que eu estou falando, mas em termos de pais e filhos tem tudo a ver. Um pai e uma madrasta espancaram a piquitita de 3 aninhos até matar. A cena foi horrível, do corpinho da bichinha todo arrebentado.
Dizem que foi o próprio pai, né? O pai que devia aconchegar. O pai, um bom pai, ele é símbolo de proteção. O pai, ele é símbolo de proteção, ele é protetor, ele é provedor, né? Ele é educador, ele é um mestre nas suas atitudes. A sua vida é uma escola para os seus filhos, né? O bom pai, a vida de um pai, a vida de uma mãe é a escola dos seus filhos. Você pode dizer amém para isso? Pergunta para o seu irmão se ele diz amém para isso. Você pode dizer amém para isso? É isso? Mas voltando a Moisés, então a mamãe de Moisés, Deus elaborou um plano dentro dela, né? Tão bonito, porque ela não ficaria afastada do filho. E aí ela solta o bebezinho naquele rio, bem pertinho, ela está de olho, e as águas estão correndo, descendo, e lá vai o cestinho, e chamou a atenção da filha do faraó que se banhava naquela parte do rio, e ela mandou lá, né, cheia de empregados, puxa lá o cestinho, ai que bebê lindo, eu quero ele para mim, eu quero ele para mim. E lá foi ela. Aí ela, quando ela virou, estava a mãe do Moisés por perto, era a empregada dela, escrava, né? E vem cá, cuida dele para mim. Toda hora que eu te pedir, me traz ele, vai ser meu filho. Cuida dele para mim. Isso é comovente demais, não é não? Sim ou não? O amor de uma mãe, debaixo da lei de Faraó. Matem. Chamou as duas parteiras, chamou as parteiras hebreias, chamou as parteiras do Egito e as parteiras hebreias do povo de Israel. Olha aqui, todo menino que nascer num período tal, matem, afoguem, matem. Caramba, né? E as parteiras combinaram, não vamos matar não. As do povo de Deus, não vamos matar não. Que desafio, né? E aí assim foi. Então Moisés cresceu como filho da filha do faraó. Teve as melhores coisas, teve as melhores escolas, estudou na melhor faculdade, que não tinha esse nome naquela época, mas haviam escolas para preparar muito bem as pessoas. E Moisés assim foi criado. Houve um fato com Moisés, porque ele sabia quem ele era, ele procurou conhecer a sua história verdadeira, e houve um episódio em que ele foi defender um hebreu, um compatriota, um povo do seu povo, e acabou de mau jeito dando uma pancada no sujeito que estava matando o hebreu. Ele foi afastar o sujeito caiu de mau jeito, deve ter batido com a cabeça numa pedra e acabou partindo. E aí Moisés ficou procurado. Moisés fugiu. Moisés passou 40 anos no deserto e foi parar numa terra de um sacerdote, onde ele trabalha para esse sacerdote como pastor dos seus rebanhos, e acaba se casando com a filha desse homem, desse sacerdote. E Moisés está então, passa 40 anos, tinha 40 quando houve esse episódio, 40 ele ficou no deserto, pelos matos, cuidando lá do rebanho do sogro, você vê que até os 80 ele não tinha nada, que era dele, constituiu uma família, mas ele tinha um potencial de conhecimento como ninguém dentro do povo hebreu. E Deus chamou Moisés: Moisés, vai tirar o meu povo do Egito. E assim todo mundo conhece a história. Todos conhecem? Eu quero evitar muita leitura para a gente chegar no ponto central da perseverança, que não tem propriamente, né, a ver com esse começo, mas é importante para quem está chegando. Eu sei que tem muitos novos convertidos aqui. Quem aqui tem menos de 2 anos de conversão? Menos de 2 anos, façam assim. Então é muito importante que entendam isso, a conhecer como foi a história do povo de Israel. Israel foi a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Novo Testamento é o cristianismo. Amém, Jesus? Muito bem. Então Moisés tira o povo de Israel do Egito. Tem aquela história, né, das 10 pragas e tal. Vamos passar essa parte hoje. E o que aconteceu? Bom, Moisés conduz o povo de Israel pelo deserto. Sai do Egito, caminha, atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Faraó afunda, naufraga com seus cavalos e cavaleiros, porque ele pensou que o mar ia ficar aberto para ele e não ficou. Aliás, o diabo sempre pensa, mas pensa errado, que a vitória é do povo de Deus. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. E aí o povo de Israel passa a pé enxuto e começa uma caminhada pelo deserto.
Ali começa a história. Quando o povo de Israel entra no deserto e começa a sentir falta de algumas coisas mínimas que tinha no Egito, começa o problema. Começam as reclamações, as murmurações, aí começa. Alguns cristãos fazem isso. Quando saem do mundão, certa vez eu estava pregando sobre venda de bebida alcoólica e cigarros. Ou qualquer tipo de produto que levasse ao pecado. Olha, você tem um negócio, um ramo de negócio que patrocina o pecado. Você tem um bar, você tem uma choperia. Vamos lá, você tem... E aí fui citando, né? Bom, já tive um caso de um homem que era dono de uma casa noturna e que nos fundos da casa noturna não era nada mais, nada menos que um prostíbulo. O que eu vou fazer da minha vida? Eu disse o quê? Mergulha na palavra. Jesus é o dono do ouro e da prata. Ah, mas o que eu vou fazer agora? Busque a Deus. Quem procura com o coração encontra. Teve um, eu estava pregando sobre isso, o outro levantou. Peraí, mas o meu negócio só vai adiante por causa dos cigarros que eu vendo, todo tipo de cigarro, nacionais e importados. E o que eu vou fazer da vida? Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? A minha pergunta foi essa. Eu disse, porque o céu e o vício não combinam. A minha pergunta é essa. Mas levantou para me afrontar. O que eu vou fazer da minha vida? Então, irmãos, muita gente é assim. Quer andar com Jesus, mas quer o pecado. E porque a palavra diz não ao pecado, alguns murmuram. Alguns se chateiam. Alguns viram as costas. E aí assim foi. E o povo começou a murmurar. Bom, irmãos, antes dos 40 anos, foi logo no início. Tem nada a ver com os 40 anos de deserto que a gente vai chegar lá. O que aconteceu? Então, no início, muitos ainda estavam empolgados. Estavam assim, né? Nós vamos entrar na terra que Deus prometeu. Porque Deus disse, eu vou pôr vocês, eu vou colocar vocês, parafraseando, eu vou pôr vocês dentro de uma boa terra, terra que emana leite e mel. Como é que você encontra essa terra? Vamos trazer aqui para os nossos dias, nós, não é? Glória a Deus, eu encontrei, muitos aqui já encontraram. Como é que você encontra essa maravilhosa terra? Na palavra. Você sai de uma terra de enfermidade, você encontra Jesus no Calvário te curando. Então, que terra maravilhosa, eu vou crescer na fé e vou conseguir minha cura. É assim que funciona. Dando ouvidos à palavra. Muito bem. Chegou um momento, eles já estavam bem perto. Olha, você acredita que quando eles já estavam bem perto, foi que os 40 anos de deserto aconteceram? Então vamos lá. Deus chamou Moisés e disse, Moisés está caminhando com o povo. 600 mil homens, gênero masculino, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dessa parte costumam dizer que por baixo o mínimo eram 3 milhões de pessoas. E isso sem falar nos animais, porque eles levaram os rebanhos deles, as caravanas, crianças pequeninas, idosinhos. Então você imagina. Não foi isso que fez ficarem 40 anos rodando no deserto. A caminhada seria, o trajeto não seria longo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Senhor Deus, estimulando Moisés e aquele povo, o Senhor Deus, Ele motiva mesmo, Ele nos empurra para cima e para frente. Deus te levanta, te anima, te diz ou não diz? Irmão, Deus é o maior incentivador do teu sucesso. Ele é teu pai, Ele é nosso pai. Você abre a Bíblia e vê, ela está repleta disso. Anima-te, esforça-te. Sim ou não? Está cheia, a palavra de Deus está cheia, é lindo, é lindo. É lindo. Você vê que Deus diz, levanta-te, anda. Então Deus chamou Moisés e disse, Moisés, reúna 12 líderes dessas tribos, ou seja, dessas famílias, reúna 12 líderes
e envia-os além do Jordão para que eles espiem a terra que eles vão herdar. Eu vou dar essa terra para eles como eu prometi. Olha o segredo, irmãos. Guardar a palavra de Deus. Repete comigo, diga. Peraí. O segredo é guardar a palavra de Deus até o fim. Isso. Então diga para o seu irmão, até o fim. Até o fim. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Quando o povo de Israel entra no deserto e começa a sentir falta de algumas coisas mínimas que tinha no Egito, começa o problema. Começam as reclamações, as murmurações, aí começa. Alguns cristãos fazem isso. Quando saem do mundão, certa vez eu estava pregando sobre venda de bebida alcoólica e cigarros. Ou qualquer tipo de produto que levasse ao pecado. Olha, você tem um negócio, um ramo de negócio que patrocina o pecado. Você tem um bar, você tem uma choperia, vamos lá, você tem... E aí fui citando, né? Bom, já tive um caso de um homem que era dono de uma casa noturna e que nos fundos da casa noturna não era nada mais, nada menos que um prostíbulo. O que eu vou fazer da minha vida? Ele disse o quê? Mergulha na palavra. Jesus é o dono do ouro e da prata. Ah, mas o que eu vou fazer agora? Busque a Deus. Quem procura com o coração encontra. Teve um, eu estava pregando sobre isso, o outro levantou. Peraí, mas o meu negócio só vai adiante por causa dos cigarros que eu vendo, todo tipo de cigarro, nacionais e importados. E o que eu vou fazer da vida? Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? A minha pergunta foi essa. Eu disse, porque o céu e o vício não combinam. A minha pergunta é essa. Mas levantou para me afrontar. O que eu vou fazer da minha vida? Então, irmãos, muita gente é assim. Quer andar com Jesus, mas quer o pecado. E porque a palavra diz não ao pecado, alguns murmuram. Alguns se chateiam. Alguns viram as costas. E aí assim foi. E o povo começou a murmurar. Bom, irmãos, antes dos 40 anos, foi logo no início. Tem nada a ver com os 40 anos de deserto que a gente vai chegar lá. O que aconteceu? Então, no início, muitos ainda estavam empolgados, estavam assim, né? Nós vamos entrar na terra que Deus prometeu, porque Deus disse, eu vou pôr vocês, eu vou colocar vocês, parafraseando, eu vou pôr vocês dentro de uma boa terra, terra que emana leite e mel. Como é que você encontra essa terra? Vamos trazer aqui para os nossos dias, nós, não é? Glória a Deus, eu encontrei, muitos aqui já encontraram. Como é que você encontra essa maravilhosa terra? Na palavra. Você sai de uma terra de enfermidades, você encontra Jesus no Calvário te curando. Então, que terra maravilhosa, eu vou crescer na fé e vou conseguir minha cura. É assim que funciona. Dando ouvidos à palavra. Muito bem. Chegou um momento, eles já estavam bem perto. Olha, você acredita que quando eles já estavam bem perto, foi que os 40 anos de deserto aconteceram? Então vamos lá. Deus chamou Moisés e disse, Moisés está caminhando com o povo. 600 mil homens, gênero masculino, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dessa parte costumam dizer que por baixo o mínimo eram 3 milhões de pessoas. E isso sem falar nos animais, porque eles levaram os rebanhos deles, as caravanas, crianças pequeninas, idosinhos. Então você imagina. Não foi isso que fez ficarem 40 anos rodando no deserto. A caminhada seria, o trajeto não seria longo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Senhor Deus, estimulando Moisés,
E aquele povo, o Senhor Deus, Ele motiva mesmo, Ele nos empurra para cima e para frente. Deus te levanta, te anima, te diz ou não diz? Irmão, Deus é o maior incentivador do teu sucesso. Ele é teu pai, Ele é nosso pai. Você abre a Bíblia e vê, ela está repleta disso. Anima-te, esforça-te. Sim ou não? Está cheia, a palavra de Deus está cheia, é lindo, é lindo. É lindo. Você vê que Deus diz, levanta-te, anda. Né? Então Deus chamou Moisés e disse, Moisés, reúna 12 líderes dessas tribos, ou seja, dessas famílias, reúna 12 líderes e envia-os além do Jordão para que eles espiem a terra que eles vão herdar. Eu vou dar essa terra para eles como eu prometi. Olha o segredo, irmãos, guardar a palavra de Deus. Repete comigo, diga, peraí, o segredo é guardar a palavra de Deus até o fim. Isso, então diga para o seu irmão, até o fim. Até o fim. Se você quer o céu, você tem que ir até o fim. Você quer o céu? Misericórdia, o inferno, lago de fogo e enxofre, irmão. Cruz cresce, sai. Quase que eu digo que está amarrado. Fora. Então, irmãos, Deus chamou Moisés e disse, Moisés foi um excelente líder, mas foi, irmãos, submisso em tudo. Obediente. Do jeitinho que Deus falou, ele fez. E eu quero compartilhar isso com vocês. Abram lá no livro de Números, capítulo de número 13. A princípio, o versículo 1 e o 2. Lê comigo, toda a igreja, vamos juntos? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Amém, irmãos? Moisés, de cada tribo, eram 12 tribos, de cada um, pega o líder, levanta um chefe, um líder, e vamos lá. Então aqui, de novo, versículo 2, envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Tá vendo? Isso aqui Deus prometeu quando chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Deus fez a promessa através de Moisés para o povo. Moisés, diga ao meu povo que eu vou tirá-los do Egito e vou introduzi-los numa boa terra, terra que emana leite e mel. Ou seja, agora vai acabar o sofrimento, vai acabar a escassez, vai acabar a necessidade, vão acabar os maus tratos, vão acabar os problemas. Por quê? Porque Jesus tem solução para tudo. Então Deus os chamou para tirá-los da escravidão para uma terra maravilhosa. Quantos de vocês tem muita paz no coração? Peraí, mas antes não tinham. Quem não tinha paz e nem dormia direito e hoje tem muita paz. Muita. Quem tem muita paz? Ai, que maravilha. Tá vendo? Que terra maravilhosa. Olha só. Terra de descanso, né, irmãos? Sim ou não? Maravilha. Então, irmãos, assim o Senhor Deus falou com Moisés. E eles obedeceram, claro. Moisés escolheu lá, separou os 12, chamou, vem cá. Então vocês vão entrar quietinhos, vão espiar a terra, vão ver tudo que há nela, tudo. Observem tudo, não deixe passar nada. Eu quero uma missão muito minuciosa. Vocês vão observar o povo, os animais, o que eles têm, como é esse povo, qual é o jeito deles, se tem frutos bons nessa terra, se as árvores produzem bons frutos, como é que é essa terra? Então nós vamos agora, aqui no capítulo 13, de 17 a 25, devagarinho. Vamos lá? 13, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi à montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má.
E quais são o quê? As cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, à entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então dá uma paradinha agora. Vocês observaram, eles estão cumprindo a missão como Moisés disse, como Moisés ordenou. Deus falou com Moisés, Moisés se submete, faz o que Deus mandou e manda os envios e eles voltam. Eles vêm trazendo um cacho de uvas, irmãos. Parece até brincadeira quando se fala de Itu, né? Que tudo é grande. Um cacho de uvas, você imagina uma tora de madeira no ombro de um homem e no ombro de outro homem e o cacho ali por cima. Que isso, pastor? Mas está aqui, sobre uma verga, versículo 23. 23, ó. De novo. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga. Tá certo? É isso mesmo? Você crê na Bíblia? Irmão, se não crê, você está perdendo seu tempo. Nós cremos de todo o nosso coração em tudo que está aqui, nesse livro santo e sagrado. E graças a Deus. E ai de quem não crê, pobre infeliz. Muito bem. Então o que acontece? Lá vem eles, né, com aquela novidade. Caramba, era para eles virem felizes da vida. Olha aí, olha só um cacho de uva que nós trouxemos. Olha que coisa, imagina tudo que tem lá. E Deus vai nos colocar lá dentro, essa terra é nossa. Mas a terra está cheia de moradores. O ministério do Antigo Testamento era físico. Podemos dizer que para nós, esses moradores são os espíritos. Quando uma pessoa se converte, ela tem que se libertar deles. Ela tem de arrancá-los da sua terra. Tem que expulsar demônio de ciúme, tem que expulsar demônio de esfriamento de casamento, tem que expulsar espírito de enfermidade, né? Vai ter que tomar posse da sua terra, não é assim? Mas vamos aqui no ministério, né, dos 12 espias. Eles receberam essa missão, cumpriram. Mas agora eles vão dar o relato, porque Moisés quer ouvir da boca de cada um deles, né, os detalhes. Quero detalhes. Não tinha filmadora como tem hoje, né, irmão? Se fosse hoje, filmavam tudo. Celularzinho hoje, né? O celular é o maior repórter, é o maior Sherlock Holmes que existe na história. Tá em qualquer lugar, eu vi uma cena, pá! Fotografa, filma, assim ou não? Muito bem. Então o que acontece? Eles vão começar o relato. Agora você vai observar isso comigo, bem devagarinho, não são muitos versículos não. Nós estamos objetivando bem, para a gente entendermos a necessidade desses frutos que esses homens produziram em meio às piores adversidades. Literalmente, quando tudo diz o contrário, aquele que se firmar na palavra de Deus, meu irmão, esse é que vai alegrar o coração de Deus. Esse é que vai chegar ao final, em qualquer área da sua vida. Mas aí, então agora nós vamos aqui no capítulo 13, versículo 27 a 33. O relato vai começar. Então vamos lá, versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Dá uma paradinha, aqui começou o problema.
o povo de Deus, os espias, os líderes de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel, estão dizendo que o povo daquela terra é poderoso. Quem é poderoso, irmãos? Quem é o Todo-Poderoso? Então, quem recebe poder? Quem anda com ele, meu irmão. Você já esqueceu? Tem um versículo no Novo Testamento onde Jesus diz: eis que vos dou. Então, peraí. Temos ou não temos poder? E eu digo que temos. Ele deu. Se você não assumiu, a responsabilidade é sua. Então o povo começou, os 12 espias. Então começa o relato. Vamos lá. Então eu vou repetir o 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, versículo 30, você vai ler comigo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Glória a Deus. Irmão, isso aqui não é pensamento positivo, vai muito além. Pensamento positivo é importante, mas sem a palavra de Deus no coração, não chega a lugar nenhum. Sem fé, não faz nada. Isso aqui é fé. Fé. Caleb fez calar todo mundo. Todo mundo. Pode parar. Pode parar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Caleb, subamos animosamente. Ele já sabia que tinha que subir, fazer uma boa escalada. Subamos animosamente. Embora fosse geograficamente íngreme, ou seja, elevado, ele está dizendo: vamos subir com ânimo. O cristão tem que fazer isso, irmão. Ele não pode ficar lá embaixo. Ele não pode ficar na depressão. Ele não pode ficar na angústia. Ele não pode ficar preso às amarguras. Ele tem Deus para a sua ajuda. Ele tem um Deus todo-poderoso. Ele tem Jesus que ressuscitou da morte. Espera aí. Então o Caleb diz: subamos animosamente. Ou seja, vamos nos encher de ânimo e vamos subir. Olha o Caleb motivando todo mundo ali. E aí, versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: vamos todo mundo? Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Peraí, meu irmão, quem é mais forte? Peraí. Quem é mais forte? Aquele que faz a macumba ou quem anda com Jesus? Que negócio é esse, meu irmão, de evangélico ter medo de macumba? Que negócio é esse? Chegou um senhor na nossa igreja, foi evangelizado por alguém, enviado. Pastora, a senhora faz uma oração muito forte na minha cabeça. O meu amigo fulano de tal frequenta seus cultos e disse: a senhora faz uma oração na minha cabeça, mas tem que ser muito forte. Ele falou mais 8 a 10 vezes: pastora, por favor, tem que ser muito forte, mas muito forte. A senhora faz uma oração forte. Qual é o seu problema? O meu problema? A minha empresa quebrou e foi macumba. A minha empresa quebrou. Eu estou todo macumbado. Eu sinto todo macumbado. Bota a mão na minha cabeça, faz uma oração forte. Eu falei: primeiro você vai ter que entender a palavra. Não, pelo amor de Deus, só preciso de uma oração. Tira essas coisas de cima de mim. Tem que ser muito forte, mas muito forte. Eu perguntei a ele: mas até que ponto o senhor sabe realmente que fizeram tanto macumba para o senhor? Mandaram recado. Disseram que jogaram uma caveira em cima de mim. Eu falei: meu Deus, lugar de caveira no cemitério. Se jogaram uma caveira, o senhor está preocupado? Aí eu perguntei: senhor, para raciocinar comigo. A caveira se mexe? Ele: não. Eu falei: então por que temer? Ele não estava aguentando parar e ouvir a palavra. Eu tinha que fazer ele parar, calar e ouvir alguma coisa. E me veio isso, senti isso de falar e falei. E não é que ele perdeu o medo e parou e disse:
Depois dessa hora, eu falei, primeiro o senhor vai ouvir a palavra. E assim ele foi para o culto. Já foi sem o medo. Irmãos, o diabo fica grande quando você permite que ele cresça na tua vida. Jesus é ilimitado em poder. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eles não conheceram Jesus no Calvário, mas eles ouviam a palavra de Deus, o próprio Deus, na boca de Moisés. Foi Deus quem disse, eu vou introduzi-los na terra, numa terra boa, que mana leite e mel. Se Deus falou, ponto. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, o diabo fica grande quando você permite que ele cresça na tua vida. Jesus é ilimitado em poder. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eles não conheceram Jesus no Calvário, mas eles ouviam a palavra de Deus, o próprio Deus, na boca de Moisés. Foi Deus quem disse, eu vou introduzi-los na terra, numa terra boa, que mana leite e mel. Se Deus falou, ponto. Caleb está firme, numa fé inabalável. Deus falou, subamos animosamente. Mas os outros, peraí, foram 2 que creram. Eu ainda não cheguei em Josué. Foi Josué e Caleb. Agora aqui o Caleb está falando. Toda a multidão se revolta contra Caleb. E aí, então lê comigo aqui, versículo de número 32. Vamos em voz alta? Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Dá uma paradinha? Vocês estão vendo como eles dão volume ao problema? Vocês estão vendo como os olhos deles estão presos no problema? Vocês estão vendo como eles fazem o problema crescer? Vocês estão vendo? É por isso que muito cristão, irmão, chega para Jesus e ao invés de ficar curado, porque Jesus levou as enfermidades, a doença ainda cresce, porque tem medo dela. Essa é a realidade. Porque faz a doença crescer com a sua boca, o coração apavorado, e a boca enaltece, engrandece a enfermidade. Ou dizem, eu não consigo nada na vida, tudo para mim é difícil. Vai, enche lá o cesto do capeta e ele fica lá bem à vontade. E aí, continuando. Só um instante agora. Bom, agora o que acontece? Versículo 33, faltou 33. Atentos comigo, irmão, vamos lá. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos. Bom, o teu tamanho para um gafanhoto é um negócio sério. Você chega para o gafanhoto e dá um peteleco nele. Pum! Um dia desse eu fiz isso. Um gafanhoto quis comer o meu limoeiro. Eu com um pezinho de limão não vaso. Pastora, vai dar limão? Com Jesus dá tudo, meu. Tudo de bom. Claro que vai dar. Imagina. E o gafanhoto foi lá atrevido. Quando eu cheguei para molhar, que eu olhei, eu falei, mas tu é atrevido. Tu entrou na terra errada, meu amigo. Conversei bastante com ele e fiquei pensando, eu pego com o chinelo, eu pego com a mão. Aí eu fiquei, se ele quiser me agarrar. Aí, meu irmão, não perdi tempo. Fui lá e falei, que isso? Eu tenho Jesus e pá! Joguei o bicho longe. Aquele nunca mais voltou. Irmãos, eles se viram como gafanhoto, irmãos. Eles se viram como inseto, irmãos. Atenção, igreja. Olha que olhos tenebrosos, irmãos. Olha, você já pensou se Jesus olhasse para o túmulo do Lázaro, estando pertinho, sentindo o cheiro de podre,
Você já pensou se Jesus tremesse e dissesse: Pai, nem que se eu mandasse eu não abriria a boca porque está fedendo? Meu irmão, Jesus abriu a boca e disse: Lázaro, sabendo que ele estava podre, desmanchado. O espírito já tinha saído do corpo dele, fazia 4 dias, tinha sido 4 dias sepultado. E aí? Pois é, meu irmão, quem vê dificuldade não chega a lugar nenhum. Quem vê dificuldade não chega a lugar nenhum. Quem vê impossibilidade, meu irmão, não crê no Deus dos impossíveis. Mas e aí? Sabe o que aconteceu agora? Agora eles querem voltar para o Egito. Eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o Egito. Eu quero ver esse Moisés. Eu quero voltar, agora eu estou aqui, eu estou no deserto. Meu Deus, os gigantes estão lá. Esse Deus. Você está pensando que foi brincadeira? Isso aqui é pouco, meu irmão. Esse teatro é pouco. Isso é pouco. Então lê o 14. Até o versículo 5 já é suficiente. Vamos lá. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. Dá uma paradinha. Choraram em voz baixa? Alçaram a voz. Esse Moisés. É brincadeira que eu estou fazendo? Está na Bíblia? Está ou não está na Bíblia? Meu irmão, nem na brincadeira sai da Bíblia, meu irmão. Não brinca, não sai da palavra. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos no Egito! Ou ah, se morrêramos nesse deserto! Ah, quem dera tivesse morrido no Egito! Gritando em voz alta, chorando e gritando, chorando e berrando, chorando e murmurando, chorando e reclamando contra Moisés. E o nome de Moisés na boca de todo mundo. 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas falando o nome de Moisés. Já parou para pensar? E você acha que o seu problema é grande? E você acha que você tem problemas? Vamos lá. Parou não? Versículo 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos? Vamos lá, igreja. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Dá uma paradinha. Você pode imaginar o caos, o conflito. Você pode imaginar o vulto dessa manifestação. Você pode imaginar. Meu irmão, a solução é Cristo para tudo. Quem tem Jesus, meu irmão, não tem medo de nada. Quem tem Jesus, por mais que esteja no deserto, nunca está à deriva. Quem tem Jesus, meu irmão, tem provisão. Quem tem Jesus não passa fome. Quem tem Jesus não fica descoberto. Quem tem Jesus não está à mercê de perigo. E você sabe da verdade. Eles querem levantar um capitão e voltar ao Egito. Meu irmão, é grave. Um dos grandes problemas que o Espírito Santo enfrenta, irmãos, hoje no cristianismo, é que quando o cristão passa por uma luta, uma tribulação ou alguma dificuldade, em regra, a maioria atribui literalmente a Deus, atribui às igrejas, atribui a pregadores, mas nunca atribui a sua falta de busca de alimento, a sua fé. Nunca atribui ao fato de não ter preparado o seu coração para buscar de verdade e vencer. Porque para vencer você tem que buscar. Sabe por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Se você decidir buscar uma bênção, o diabo vai tentar te impedir. Se ele não conseguir impedir você de buscar, ele vai levantar tropeços. E aí? Eles querem voltar. Mas vamos ver como é que está o Caleb e o Josué. Versículo 6. Vamos lá? Versículo 6. Quem vai comigo? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Pastora, calma, irmãos. Eles não tinham um Shure sem house. Eles não tinham um microfone. Eles não tinham alto-falante.
Eles não tinham uma caixinha de som. Eram quase 3 milhões de pessoas em alvoroço, gritando, chorando, berrando, reclamando. O negócio estava seríssimo. A maior manifestação que podia existir naquele momento. E aí? Só havia um meio de chamar atenção. Rasgaram as roupas, era um costume. Tinha que rasgou as roupas, ficaram pelados. Todo mundo calou a boca. As mulheres, penso eu, prefiro pensar. Aí todos se calaram. Então agora o que vai acontecer? Versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite. Versículo 9, vamos lá? Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles. Vamos lá, igreja. Está vendo? Irmãos, olha a fé e a postura de Josué e Caleb, os dois, só os dois. Foram 12 espiar, então eram 12. 2, Josué e Caleb, firmes na fé, não duvidaram de Deus, não duvidaram da promessa, aqueceram a chama da fé. Todo dia eles lembravam do que Deus falou: nós vamos conseguir aquela terra, porque Deus falou, a palavra falou. Vocês esquecem, irmãos, às vezes o cristão esquece. Termina um culto, vem, pastor, termina um culto de cura, pastora, só pode botar uma mão na minha cabeça para minha saúde? Falei, mas Jesus já curou. A mim não. Complicado. E aí, Josué e Caleb, forte. Vamos lá, que a hora está avançada, mas tem coisa bonita, maravilhosa. Então vamos lá. Peraí. Eu vou bem objetivamente para a gente não perder o foco, que é muito importante. Sabe o que aconteceu agora? Josué e Caleb fizeram, essa afirmativa, deram essa palavra poderosa de fé, seguros mesmo nas mãos de Deus. Ou seja, eles falaram o que eles creram. Fala pro teu irmão, fale o que você crê. Você falou? Então agora você vira pro outro lado. Peraí. Diga, crê no que você fale. Fale o que você crê e creia no que você fala. Porque se você falar sem crer, a sua fé não é verdadeira. E se você não crer e ficar falando, Deus não ouve papagaios. Amém, igreja? Fale o que crê e creia no que fale. Se Deus falou, ponto final. E aí, sabe o que aconteceu? Eram 2 contra todos, quase 3 milhões, eram 2. Quiseram apedrejá-los. Versículo 14. Lê comigo, versículo 14. É o 10, irmãos, é o 10. Lê o 10, Lê o 10 comigo. Então disse a toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Dá uma paradinha. Você queria estar no meio desse povo? Você queria estar no meio desse povo? Mas no meio de quem nós estamos? Eu não sei da tua fé. De vez em quando, irmãozinho, irmão, você senta do meu lado, você me ajuda em oração? Me ajuda, eu preciso ficar curado. E irmão, eu também preciso.
irmão, estou numa luta no meu casamento, irmão, me ajuda, pelo amor de Deus, você me ajuda. Ai, você não sabe quem é o meu marido, e você não sabe quem é o meu. Sim, ó. Chegou uma jovem mulher, uma senhora. Pastora, pelo amor de Deus, eu vou trazer minha xerox da certidão, mas a senhora bota na sua mão, apresenta a Deus, a senhora vai me prometer que a senhora vai fazer isso, levantar e orar muito, mas muito pelo meu casamento. A senhora promete? Eu falei, não, assim não. Se eu fizer isso pela senhora, eu tenho que fazer por todo mundo que me pede. Eu vou botar no altar, toda vez que eu lembrar eu vou orar. Eu vou colocar junto com os pedidos de oração. A senhora vai fazer isso? Puxa vida, eu confiei na senhora, sabe? A senhora não conhece o meu marido. Eu falei, não preciso conhecer. Hã? Marido, só preciso conhecer o meu. De mais ninguém. Fez quando tem que dar uma sacudida, irmão. A pessoa tem que acordar. Que isso, meu irmão? O que é difícil para Deus? O problema é o mosquitinho, caramba. Acaba com o mosquitinho. Às vezes é uma bobeira, às vezes é um tratamento, às vezes é um ciúme. Tem que parar. O moço disse para mim, pastora, pelo amor de Deus, dá um jeito na minha mulher. Eu falei, não posso, aqui não é oficina. Aqui não é oficina. Você tem que levar na oficina de Jesus. Para pastor não, meu irmão. Aqui já estão, né, os que já foram organizados, arrumados. Está todo mundo aqui firme na fé. Pastor, está todo mundo firme na fé. Até quem está quebradinho está se levantando. É. Irmãos, não, pessoal, não é brincadeira não. Pastora, me ajuda, por favor. Irmã, a sua ajuda é a palavra. A mesma palavra que eu dou para a senhora é a que eu tenho. A palavra que eu ministro é a que eu vivo. Não tem diferença nenhuma. Senhora, por favor, abre a sua Bíblia agora. Aí eu abri numa parte lá, né? Portanto, deixará o homem, pai. Eu falei, olha, abre aqui. Lê para mim. Ela leu. Eu falei, eu vou abrir a minha. E eu vou ler o mesmo versículo. Portanto, deixará a minha Bíblia. Tem alguma coisa que a sua não tenha? Calou. Falei, só a senhora prestar atenção na palavra. O problema é a atenção que se dá à palavra de Deus. Irmãos, toda a multidão do povo de Israel não creu na palavra de Deus. Somente Josué e Caleb. Agora você quer ver que coisa linda, linda, linda. Agora eu quero mostrar para você. No versículo 24. Vamos lá. Versículo 24. Diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Glória a Deus. Você está vendo aqui o Senhor Deus ressaltando a perseverança. Você prestou atenção na palavra perseverança? Então agora nós vamos voltar no 22 para chegar ao 24. Vamos ler toda a parte, 22 a 24. Vamos juntos? Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, não verão a terra em que seus pais jurei, e até nenhum deles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou. Dá paradinha. O segredo está nessa palavra. Você está vendo Deus, o Senhor Deus, irmãos. Não é Moisés escreveu. Mas quem falou, quem está chamando Caleb de perseverante é Deus, irmãos. Está dizendo que ele perseverou em crer, que ele perseverou em acreditar. Ou seja, ele não deixou o seu coração desanimar, ele não deixou a fé esfriar, irmãos. Vamos de novo, reiniciando. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Diga glória a Deus. Meu irmão, quem anda com Deus, quem alimenta a sua fé
e é perseverante, desfruta das bênçãos e tem bênçãos para os seus descendentes. Diga glória a Jesus. Valeu, Jesus. Obrigado. Paramos por aqui. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Nosso assunto, nós estamos falando sobre perseverança. Ouvindo assim a palavra, parece que não é assim tão importante, mas de tão grande relevância, que mereça tantos cultos para o assunto. Mas é. A palavra perseverança, ou melhor, o fruto da perseverança, ele trabalha e atua muito para o sucesso dos filhos de Deus, de qualquer pessoa. Mas do cristão, então, que tem Deus a seu favor, que tem ajuda espiritual, que pode contar com poderes sobrenaturais dos anjos de Deus. Ô irmãos, quantas pessoas com os olhos naturais deixam a batalha, perdem a guerra, infelizmente, e aí, desnecessariamente, e até se tornando maus testemunhos, muita gente, acontece isso. Então, irmãos, a palavra, hoje nós estamos vendo sobre fé e perseverança. Por que a fé também hoje? Quando nós contemplamos a trajetória do povo de Israel e o Senhor Deus ali falando, através de Moisés, acompanhando aquele povo passo a passo, nós vemos o quanto Deus se indignou contra eles, porque eles eram naturais em extremo. Eles tiveram muitas provas e evidências da presença de Deus no meio deles, muitas, não poucas. Aquelas 10 pragas do Egito que não atingiram uma casa de hebreu, nenhuma, só atingiram os egípcios, as pragas. Depois eles fogem como Deus ordenou, eles saem, e o Senhor Deus, através de Moisés e da sua vara, que é a palavra, abre o Mar Vermelho. E só eles, o povo hebreu, passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho em seco. O povo do faraó, o exército todo, o próprio faraó, tentaram quando viram o mar aberto. As águas, como muros, muralhas protetoras, saíram entrando. Moisés, novamente por ordem de Deus, estende a vara e o mar se fecha. Morre Faraó com todo o seu exército. Então, o que eu estou dizendo até agora é que o povo de Israel teve evidências a olhos físicos da presença de Deus no meio deles. Mas nem assim foi suficiente para que eles perseverassem em crer em Deus. E foi grave, irmãos. Foi grave por quê? Então, logo eles entraram, estamos aqui revendo algumas coisas, é o segundo culto, né? Para quem assiste pela televisão, vai assistir, se já assistiu o anterior, tudo bem. Se pegou só esse programa, vai pegar a segunda parte. Porque na primeira parte, o que nós vimos? O povo de Israel, isso é a realidade, quantos creem nisso, né? Mais uma vez? Quando o povo de Israel entrou no deserto, misericórdia, irmãos, eles atormentaram Moisés. Eles reclamavam de tudo, eles murmuravam contra tudo. Era o tempo todo, choravam, resmungavam, gritavam, e iam contra Moisés. E o nome de Moisés estava na boca de todo mundo, como se fosse um leviano que saiu tirando todo mundo do Egito. Enfim. E o que aconteceu? Bom, o Senhor Deus, ouvindo aquilo tudo, ficou muito indignado. Por quê? Porque eles tinham promessas de Deus. Irmãos, quem tem promessas de Deus, tem de trabalhar a sua fé, colocando essas promessas lá no mais profundo, no mais íntimo do seu coração. E deve ter o cuidado e o zelo para que essa fé não diminua na sua intensidade. Por quê?
Porque algumas bênçãos, algumas promessas vão levar um tempinho. O tempinho da oração, o tempinho da perseverança em crer. O povo de Israel, irmãos, aborrecia profundamente a Deus. O que foi que aconteceu? O Moisés não pôde entrar na terra prometida por conta dessas murmurações e de esse povo tê-lo incitado, ao ponto de Moisés, sendo o homem mais manso da face da terra, ter agredido a rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha, Moisés feriu a rocha, por causa deles. Estou aqui fazendo um apanhado, um resumo de alguns fatos, para chegar ao ponto que nós precisamos. Irmãos, isso é para a nossa vida, para a vida de qualquer pessoa, mas quem é de Jesus tem de produzir esses frutos, fé e perseverança. Se você aceitou Jesus, você creu num Deus sobrenatural, num Deus invisível. Você vai ter que aprender a andar com Ele. Você está no seu carro, mas tem que crer que Ele está ali junto contigo. Você está na rua, mas tem que crer que Ele está junto contigo. Você entrou numa batalha, você tem que crer que Ele está contigo. E se você buscar promessas e não duvidar, Ele vai resolver o teu problema. Então, atenção, irmãos, a fé é para isso. E a perseverança, vamos lá, é um fruto que vai nos levar ao final da história, que vai concluir a obra. O que aconteceu com aquele povo? Bom, somente 2, como nós já vimos, todos conhecem a história, né? Eu vou fazer uma rápida retrospectiva, porque para quem está em casa, como eu disse, né? É um programa seguindo a palavra do culto anterior. Mas para quem está, vocês são outro povo. O povo das 7 é um e agora é outro. Não é? Bom, o que aconteceu, irmãos? Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho em seco, começam as murmurações pelo deserto, e as murmurações crescem tanto que irritam a Deus. Porque eles se levantam contra Deus. Quando eles se levantavam contra Moisés, eles se levantavam contra Deus. E Deus ouviu aquilo tudo e se indignou muito. Bom, Deus observou. Foram 12 homens líderes que entraram na terra prometida para espiar a terra. Então eles espiaram a terra, trouxeram o fruto da terra. Quantos de vocês conhecem a história do cacho de uvas que 2 homens carregaram? Alguns não conhecem, né? Tem muita gente nova aqui no Evangelho. Para vocês terem uma ideia, essa terra, Moisés mandou e disse, olha, tragam do fruto da terra e me contem, digam como é essa terra. Eles trouxeram um cacho de uvas em cima de uma tora de madeira e 2 homens carregando no ombro. Um à frente, o outro atrás e o cacho de uvas. Bom, então ficou provado que tudo que Deus havia falado estava naquela terra. Só que aquela terra tinha muitos povos, habitantes da terra, tá? O ministério do Antigo Testamento era físico. E também havia ali, em algumas cidades, homens gigantes. Vocês já ouviram falar que no passado houveram gigantes sobre a face da terra, em alguns lugares? Quem já ouviu? Você crê nisso? Bom, está na história, está na Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Então, houveram esses gigantes sobre a terra. Daí o que aconteceu? Quando eles espiaram a terra, que eles puseram os olhos naqueles gigantes, eles ficaram apavorados. Então eram 12 líderes, imaginem, os cabeças das famílias, que eram chamadas de tribos, né? Então eram 12 líderes das 12 tribos. Irmãos, tenebroso. Quando eles voltaram trazendo esse cacho de uvas e o relato, eles deram um relato de literalmente, tá? Do fracasso dos fracassos. Esqueceram todas as promessas de Deus, o que acontece com algumas pessoas quando enfrentam algumas adversidades. E às vezes um cristão tem de enfrentar um momento muito difícil e ele não se prepara na fé. Esse é o erro dele. Porque se Deus vir a fé no coração dele, a promessa firmada, Deus vai tomar a frente. Mas às vezes o cristão não atenta para isso. Às vezes o cristão faz igualzinho o povo de Israel fez. Por isso que nós estamos buscando entender isso. Então o que aconteceu? Dos 12, 10 trouxeram um relato tenebroso. Estou resumindo para dar continuidade. Para não repetir, vamos dizer, o culto. Por causa do pessoal da TV. Então o que aconteceu? Os 10, eles literalmente, tá,
contaminaram todo o povo de Israel, todo. Como nós sabemos, saiu do Egito, saíram 600 mil só do gênero masculino, fora mulheres e crianças, que eram muitas. O povo judeu naquele tempo, então, não precisa nada. Naquela época, quase todo mundo casava, tinha muito filho. Não havia nenhum método anticoncepcional. Então, eram muitas pessoas. Estimam os estudiosos dessa parte que seriam aproximadamente, ou por aí, 3 milhões de pessoas que Moisés liderou. Até aí, tudo bem. Só que quando esses 12 voltaram, 10, eles arrebentaram com as pessoas num relato de fracasso, de choro e de desespero. Caramba, se uma criança vê o pai chorando, porque está desempregado, não sabe o que vai fazer, com as mãos na cabeça, como é que essa criança vai ter segurança na vida? E se for de Deus, então, como é que vai crer? Complicado. Então isso aconteceu. Somente 2 alimentaram a fé e perseveraram crendo. Atenta para isso. Porque às vezes a pessoa não abandona Jesus, ela persevera nos cultos, ela frequenta os cultos, ela abre uma Bíblia em casa, ela ora, mas ela não persevera alimentando a sua fé. Quantos cristãos naufragam na fé, perdendo batalhas que poderiam ser ganhas por Deus com facilidade se Jesus estivesse à frente. Mas para Jesus estar à frente, esse coração tem que estar muito bem alicerçado na fé. Então, irmãos, não é só perseverar na prática cristã, mas perseverar em jogar lenha na fogueira da fé. Ou seja, alimentar uma fé viva. E quando uma pessoa decide alimentar uma fé e crer no sobrenatural, você sabe o que acontece? Uma das coisas que acontecem, uma delas, é que quem é natural e está à volta, não entende e se levanta contra. Ah, você viu no mundo da lua. Ah, você vê o periquito verde toda hora. Ah, você, parece a borboleta voante aí em cima de flores. As pessoas debocham, zombam, escarnecem de quem decide viver da fé, de quem decide viver da palavra. Atenção, irmãos, vamos ficar atentos a isso, bem atentos a isso. Então eu vou pedir para você observar comigo, esse pedacinho nós vamos rever. Quem está em casa já assistiu o primeiro, isso aqui não é repetição de programa, mas é uma revisão de fatos, para que a gente possa se posicionar. Por que nós estamos trazendo isso? Irmão, essa noite me deu uma alegria, eu quase não consegui dormir, tanta alegria com essa palavra. Por quê? Porque eu sempre foco a fé dos 2, mas Deus me focou a perseverança para dizer, olha, eles perseveraram alimentando o coração o tempo todo firme. Aí eu parei, refleti e falei, caramba, aí o que isso me lembrou? Me lembrou do salmista. O salmista do Salmo 119, ele preparou o coração dele, para ir até o fim da carreira com fé. E você sabe que esse salmista que escreveu, ele esteve no exílio. Então, ele propôs no coração para dizer assim, eu sou de Deus hoje, amanhã, quer seja em tempo de sol ou de chuva, mas eu vou até o fim. Então o coração estava bem preparado. Então eu quero ver essa parte para a gente visitar Josué e Caleb. Vai no Salmo 119. Você vai ajudar muita gente a sair da dificuldade, viu, pessoal? Muita. São 2 versículos aqui no Salmo 119. Isso, vamos lá. Versículo 11, 111, 111 e 112. Quem vai ler comigo, irmãos? Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até... Forte, né, irmãos? Esse salmista está fazendo cálculos das adversidades? Não, tem época que parece que Deus nem me atende, tem época que parece que Deus nem está comigo. Ele pensou desse jeito?
Será que ele pensou? Não. Isso aqui mostra, irmãos, que antes do fruto fé e do fruto perseverança, ou ter fé perseverantemente, ou ter uma fé alimentada em todo o tempo, atenção, isso depende desse pré-requisito. Um coração disposto e preparado, ou seja, conscientemente, eu preparo o meu coração. Eu proponho dentro de mim que ninguém vai me afastar de Deus. Ninguém vai me afastar de Jesus. Deus examina os corações, irmãos. Às vezes a pessoa está com um problema grave. Deus tem prazer naquela pessoa porque sabe que ela o ama. Mas Ele sabe o quanto ela é fraca e frágil e deixa o diabo enganar. E aí, sem fé, é impossível agradá-lo. Às vezes ela perde a batalha, viu? Por não dar atenção a esses fatores que são simples, mas são essencialíssimos. Fé, perseverante. Perseverar alimentando a fé até chegar à bênção, até conseguir, até sair do problema, até o final da vida, até chegar no céu. Isso é forte, irmãos. Esse salmista, tá? Esse salmista, ele é do tipo de Josué e Caleb, ou seja, ninguém esfria o meu coração, ninguém esfria a minha fé, ninguém me tira do propósito, eu não saio da minha caminhada, ninguém me faz pensar o contrário. Por quê? Porque Deus está comigo, eu vou até o fim. Vamos ler de novo, Salmo 119, versículos 111 e 112, vamos juntos? Os teus testemunhos tenho eu todo tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Quantos de vocês têm esse propósito firmado, enraizado, que vão até o fim da carreira com Jesus? Ih, muitos não levantaram o braço, que vergonha. Que vergonha. Caramba, eu sou pastora dessa igreja. Jesus, tem compaixão da tua serva. Senhor, que trabalho eu tenho feito, meu Deus. Que isso, eu não consegui levar você a Cristo? Quantos têm um propósito firme no coração de nunca abandonar Jesus? Isso é importante, meu irmão. Isso não é brincadeirinha, não. A gente está na casa de Deus, não está no parque de diversões, não. Isso é coisa séria, irmão. O que adianta você, meu irmão, conhecer a verdade, reconhecer que existe um céu e um inferno e não dar atenção a isso? O que adianta você ter um Deus todo poderoso e viver perdendo batalhas? E viver caindo nas malhas do diabo como qualquer pecador cai? E achar que tem que passar pelos mesmos sofrimentos que o pecador passa? E achar também, ou pensar, que você também corre os mesmos riscos e perigos? Peraí, afinal de contas, que Deus é? Que Deus você tem? Quem é esse Deus? Que pai é Deus para você? Ô, meu irmão, se você não faz a diferença, então, o que vai ser desse mundo? Pensa. Josué e Caleb fizeram a diferença. Então agora nós vamos lá em Números. Vamos lá? Vamos rever essa parte. Então eles trouxeram o relato da desgraça. Eles trouxeram o relato do fracasso. Eles trouxeram, irmãos, eles voltaram com o coração inflamadíssimo pelo medo. Foram tomados pelo pavor. Os 10, foram 12. 10 voltaram inflamados pelo pavor. O medo tomou conta do coração deles todos. E aí? E eles trazem o relato para Moisés. Então, aqui rapidamente, capítulo 13, versículo 27. Estamos revendo essa parte. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Dá uma paradinha. Escuta, a olhos humanos e naturais,
pela naturalidade, pelo que é natural, haveria possibilidade deles entrarem nessa terra e conquistá-la? Naturalmente, não. Mas eles não estão ali naturalmente. Quem está com eles é o Deus que criou todas as coisas. Quem está com eles é Deus. Continua. Então, versículo 30, né? Nós já fomos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos o quê? Dá uma paradinha. Ânimo. Tem que ter ânimo. Tem que ser uma pessoa animada. Exatamente. O estado de espírito. Irmãos, muitas vezes a pessoa perde a batalha porque não vigia o seu estado de espírito. A fé trabalha exatamente dentro do nosso espírito. Ela levanta, ela te anima, ela te põe para cima, mas ela te dá uma certeza absoluta. Aquilo que Deus falou é verdadeiro. Ou seja, então eu posso inverter as circunstâncias. Porque pela minha força eu não posso, mas pela de Deus. Pelo meu poder eu não posso, mas pelo de Deus. Continuando então. Então o Caleb diz, versículo 31. Agora vamos aos outros 10. 31, você quer ler comigo? Porém os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Dá uma paradinha. Todas as vezes que você encarar um problema sério, se você disser que o problema é grande ou que ele é forte, você diminui o poder de Deus na tua vida. Que isso? Você aborrece a Deus. Você chama Deus de fraco. Nunca diga que o problema é grande. Ele é grande para você, mas para Deus nunca foi. Então é preciso ter cuidado quando abrimos a boca. Versículo 32. Infamaram a terra que tinham espiado perante os olhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como éramos também aos seus olhos. Olha os olhos deles. Eles não têm literalmente 1 milímetro, 1 milésimo de fé tomada no coração. Nenhum. Quem vai encarar um problema, irmãos, tem que se preparar. Tem que aprender a confiar em Deus de todo o coração. Não pode brincar com essa palavra aqui. Se você apanhar uma promessa desse livro aqui e resolver crer, meu irmão, o inferno vai se levantar contra você. As pessoas vão se levantar contra você. Acorda. Quem vai pagar tuas contas? Desperta. Já foram 5 por hereditariedade. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Até o apóstolo Paulo, não quero que movimentem muita palavra, a gente não perder o foco. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos cristãos de Roma, ele chegou a dizer assim: você tem fé? Então a fé que tu tens, guarda contigo. Ou seja, ninguém se meta, porque ninguém vai conseguir acreditar. Ele diz: a fé que tu tens, guarda-te contigo, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, se para você Deus faz o impossível, não espalha, porque eles não conseguem crer. E se o diabo puder, vai tentar roubar a tua fé. Então pensa nisso. E aí? Bom, aí fica essa guerra. Você já pensou 3 milhões de pessoas alvoroçadas, desesperadas com um relato desse? Porque voltar para o Egito eles não podem, mas eles vão querer voltar. Eles escutam que eles não podem entrar na terra porque tem gigantes. Por quê? Esses 10, eles arrebentaram com o coração de todo mundo. O Josué e o Caleb estão tentando acordar todo mundo para dizer: pessoal, os anaquins são grandes, mas maior é Deus. Deus é maior do que eles. Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. A palavra saiu da boca de Deus e não volta vazia. Mas eles não estão nem aí. O desespero tomou conta. O que aconteceu? Eles agora querem voltar para o Egito. O Josué e o Caleb chegam a rasgar as roupas para chamar atenção, era um costume. Não tinha microfone, não tinha alto-falante, como eu falei. Mas o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês. Quando os dois disseram: nós vamos conseguir, a multidão queria apedrejá-los. Esse pedacinho que eu quero que você veja. Lê comigo aqui no versículo 6, 14, 6. Números 14, 6. Quem vai ler comigo, irmãos? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel.
Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso sustento, o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Agora leia o 10 comigo, novamente. Então disse toda a congregação o quê? Dá uma paradinha. Você sabe por que Deus se mostrou ali? Por causa só dos dois. Eles iam morrer apedrejados. Mas eles não podiam morrer apedrejados, sabe por quê? Porque eles tinham fé que iam entrar na terra prometida. Se eles tinham certeza que iam entrar naquela terra, como é que eles podiam morrer apedrejados? Será que você entendeu? Gente, isso é tremendo, irmãos. Deus sondou o coração deles e viu que a fé não era só de boca. Eles não apenas falavam, eles tinham uma certeza no coração. Nós vamos entrar nessa terra. Nós vamos habitar nessa terra. Deus imediatamente se mostrou. Deus não se mostra a quem não crê nele. Mas Deus se mostrou por causa dos dois. Toda a congregação viu a glória de Deus. Só porque os dois acreditaram. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, muitas vezes a pessoa perde a batalha porque não vigia o seu estado de espírito. A fé trabalha exatamente dentro do nosso espírito. Ela levanta, ela te anima, ela te põe para cima, mas ela te dá uma certeza absoluta. Aquilo que Deus falou é verdadeiro. Ou seja, então eu posso inverter as circunstâncias. Porque pela minha força eu não posso, mas pela de Deus. Pelo meu poder eu não posso, mas pelo de Deus. Continuando então. Então o Caleb diz, versículo 31. Agora vamos aos outros 10. 31, você quer ler comigo? Porém os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Dá uma paradinha. Todas as vezes que você encarar um problema sério, se você disser que o problema é grande ou que ele é forte, você diminui o poder de Deus na tua vida. Que isso? Você aborrece a Deus. Você chama Deus de fraco. Nunca diga que o problema é grande. Ele é grande para você, mas para Deus nunca foi. Então é preciso ter cuidado quando abrimos a boca. Versículo 32. Infamaram a terra que tinham espiado perante os olhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como éramos também aos seus olhos. Eles, olha os olhos deles. Eles não têm literalmente 1 milímetro, 1 milésimo de fé tomada no coração. Nenhum. Quem vai encarar um problema, irmãos, tem que se preparar. Tem que aprender a confiar em Deus de todo o coração. Não pode brincar com essa palavra aqui. Se você apanhar uma promessa desse livro aqui e resolver crer, meu irmão, o inferno vai se levantar contra você. As pessoas vão se levantar contra você. Acorda. Quem vai pagar tuas contas? Desperta. Já foram 5 por hereditariedade. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Até o apóstolo Paulo, não quero que movimentem muita palavra, para a gente não perder o foco. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos cristãos de Roma, ele chegou a dizer assim, você tem fé? Então a fé que tu tens, guarda contigo. Ou seja, ninguém se meta, porque ninguém vai conseguir acreditar. Ele diz, a fé que tu tens, guarda-te contigo, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, se para você Deus faz o impossível, não espalha, porque eles não conseguem crer. E se o diabo puder, vai tentar roubar a tua fé. Então pensa nisso. E aí? Bom, aí fica essa guerra. Você já pensou 3 milhões de pessoas alvoroçadas, desesperadas com um relato desse? Porque voltar para o Egito eles não podem, mas eles vão querer voltar. Eles escutam que eles não podem entrar na terra porque tem gigantes. Por quê? Esses 10, eles arrebentaram com o coração de todo mundo. O Josué e o Caleb estão tentando acordar todo mundo para dizer, pessoal, os anaquins são grandes, mas maior é Deus. Deus é maior do que eles. Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. A palavra saiu da boca de Deus e não volta vazia.
Mas eles não estão nem aí. O desespero tomou conta. O que aconteceu? Eles agora querem voltar para o Egito. O Josué e o Caleb chegam a rasgar as roupas para chamar atenção, era um costume. Não tinha microfone, não tinha um alto-falante, como eu falei. Mas o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês. Quando os dois disseram, nós vamos conseguir, a multidão queria apedrejá-los. Esse pedacinho que eu quero que você veja. Lê comigo aqui no versículo 6, 14, 6. Números 14, 6. Quem vai ler comigo, irmãos? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso sustento, o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Agora leia o 10 comigo, novamente. Então disse toda a congregação que... Dá uma paradinha. Você sabe por que Deus se mostrou ali? Por causa só dos dois. Eles iam morrer apedrejados. Mas eles não podiam morrer apedrejados, sabe por quê? Porque eles tinham fé que iam entrar na terra prometida. Se eles tinham certeza que iam entrar naquela terra, como é que eles podiam morrer apedrejados? Será que você entendeu? Gente, isso é tremendo, irmãos. Deus sondou o coração deles e viu que a fé não era só de boca. Eles não apenas falavam, eles tinham uma certeza no coração. Nós vamos entrar nessa terra. Nós vamos habitar nessa terra. Deus imediatamente se mostrou. Deus não se mostra a quem não crê nele. Mas Deus se mostrou por causa dos dois. Toda a congregação viu a glória de Deus. Só porque os dois acreditaram. Você está pensando que essa perseverança em crer ficou aqui no deserto? Não. Agora Deus vai dar um castigo para todos, toda a nação de Israel, porque não creram. E os dois vão pagar o preço junto. 40 anos eles vão ficar rodando no deserto, porque para cada dia que eles murmuraram será 1 ano de castigo. Assim está escrito. Cada dia de murmuração, 1 ano vão ficar perambulando, rodando aí no deserto sem destino. Que isso? Assim se passaram 40 anos. Tá bom. Terminaram os 40 anos, Moisés morreu. Deus levantou Josué, mandou Josué concluir a obra. Josué, levanta, Moisés está morto, agora é contigo. Pega esse povo e leva para aquela terra. Caleb está junto. Tá bom, eles entram nas terras, começam por Jericó e começa a batalha. Deus prometeu uma terra para eles que manava leite e mel, mas estava cheia de povos inimigos. Eles teriam que acabar com tudo, com todos eles, e ficar com a boa terra. O que é isso, irmãos? É a figura de quando uma pessoa se converte e a vida dela está tomada de sofrimento. Os espíritos da enfermidade tomaram conta do corpo. O dinheiro está indo embora todo em tratamentos e está tudo apertado. A família está dividida, o casamento está um fracasso. E aí, está cheio de inimigos, os demônios estão tomando conta. Ele encontra Jesus e descobre a terra maravilhosa, que marido e mulher são a sua carne. Descobre que Jesus derruba as barreiras. Ele descobre que os filhos são herança do Senhor. Descobre que Jesus levou as nossas enfermidades. E peraí, eu estou sofrendo de bobeira, eu posso expulsar? Posso, Jesus já me deu esse direito. E ele vai começar a trabalhar limpando a sua terra. Mas se for uma pessoa sonolenta, se não for uma pessoa de fé, ou se não for perseverante, o diabo vai enganar mesmo. E aí o que aconteceu? Bom, passaram-se os 40 anos. Eles agora, Moisés morreu, Deus levantou Josué. Josué, põe meu povo lá dentro. E lá vai a caravana. De 20 anos para cima, morreram todos pelo deserto. Quem sabe? Deus não deixou entrar. Mas lá está o Josué para entrar com aquela tropa nova. Todo mundo, vamos lá, nós vamos conseguir, tal. E assim foi. E entraram e pá. Só houve um momento em que eles começaram a perder a batalha, porque você deve conhecer o caso da capa de Acã. Houve uma capa de Acã. Alguém escondeu um objeto lá que não deveria, e aí a maldição veio sobre eles. Bom, o
que aconteceu? Josué orou sério a Deus e Deus resolveu o problema. Tá bom. E eles continuam. Venceram, conquistaram as terras, mas ainda faltava uma parte das terras. Atenção. Aí o Caleb vira-se para o Josué e diz assim: Josué, lembra que Moisés estabeleceu, né, como as terras seriam repartidas? E para mim coube Hebrom, uma parte maravilhosa. Mas Hebrom está cheio de povos inimigos e principalmente os gigantes estão nela. Será que o Caleb, quando chegar a hora de tomar posse da terra dele, vai temer e vai recuar? E não vai perseverar até conseguir, já que ele chegou até agora? Irmãos, o caráter espiritual, os frutos que são produzidos permanentemente, é que vão trazer os bons resultados. Vamos então visitar o Caleb, depois de 40 mais 45, porque quando ele saiu do Egito, ele estava com 40 anos de idade. 40 ou 45? 45. Ele fica 40 no deserto, ele agora está com 85. Puxa vida, tadinho do Caleb. Com 85 anos, como é que ele vai guerrear? Com 85 anos, como é que ele vai... O que ele vai desfrutar daquela terra? Tem gente que quando se converte está com 90. É que essa doença é da idade. Aí não batalha para ficar curado. Caramba, meu irmão, você já saiu do mundo. Você agora é filho de Deus. Pastor, eu sou cheio de força e vigor, mas é a crise, caramba. E aí continua no desemprego, porque não luta. Por quê? Porque não quer fazer a diferença. Nós vamos visitar o Caleb com 85 anos de idade. Vamos lá no livro de Josué visitar o Caleb? Vamos, igreja? Caramba, eu pensei que você ia se alegrar e dizer assim: peraí, Deus está me acordando. Vamos lá. Josué. Olha, irmão, se não aproveitar a mensagem para colocar em prática na vida, é perda de tempo, igreja. Isso aqui é para você desfrutar da bênção de Deus. Livro de Josué, capítulo 14. O capítulo 14, ele tem um título, ele não é tão longo não, é um capítulo muito bom. Ele tem o título de Josué dá a Caleb em herança Hebrom. Capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Por sorte da herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos, a meia tribo, dera Moisés em herança da além do rio. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Eu estou no 4 agora. Porque os filhos de Josué foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arrabaldes, para o seu gado e sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, repartiram a terra. Agora a história de Caleb entra no versículo 6. Atenção, atenção, igreja. Versículo 6, vamos lá. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Dá uma paradinha aqui. Aqui nesse versículo 6, você está vendo o Caleb falando com Josué. O Josué, sucessor de Moisés, ficou responsável por repartir as terras. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vai ser assim, assim, assim. E o Moisés chamou Josué: Josué, vai ser assim, assim, assim. Ou seja, as terras serão repartidas da seguinte forma: exato, pá, pá, pá. E agora o Caleb está cobrando Josué para dizer: Josué, lembra do que Moisés falou? Deus falou com Moisés da repartição das terras, quando você repartiria entre nós. E lembra que Deus só deu isso para mim e para você, da nossa geração? Olha o Caleb ali despertando, dizendo: olha, Deus só olhou para a gente, porque só nós cremos.
só nós ficamos firmes, só nós não duvidamos dele. Será que a gente está entendendo, irmãos, que a fé é uma coisa personalíssima? Será que a gente está entendendo que produção de frutos também é personalíssima? Ou seja, cada um tem de produzir os seus? Será que a gente está entendendo que Deus olha para cada um? Irmãos, Deus é muito minucioso no cuidado com as coisas. Às vezes a pessoa pensa em fazer um pacote. Deus olha o coração. Por isso eu sempre digo, quando a tua fé estiver fraca, se una com a igreja para ouvir a palavra, para alimentar a sua fé, porque aí Deus trabalha em conjunto, mas Ele examina cada coração. Então, continuando no versículo 7. Vamos lá? Todo mundo lendo, tá? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, que eu lhe trouxe resposta, como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Amém, igreja? Dá uma paradinha nesses dois versículos, os 7 e 8. Isso aqui é vital, irmãos. Há fases na vida da gente em que surgem grandes e graves problemas. Há fase na vida de uma pessoa que ela pensa que não vai conseguir, que ela vai sucumbir, que ela vai perder a batalha. Tudo atesta o contrário. As evidências são reais, os fatos são fortíssimos. Irmãos, é preciso alimentar a fé todo dia, para não cair numa situação dessa. Porque Deus dá, Ele vai à frente, Ele guarda, Ele cuida. O bom é aquele pão nosso de cada dia. Todo dia você alimentar a sua fé. Que aí o problema é você chegar, ele não cresce, ele não tem tempo de crescer. Mas se chegar um problemão, ou se você chegou para Jesus e já veio com essa montanha de problemas, calma, calma. Calma, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. E agora é necessário despertar uma fé. A fé vem pelo ouvir. Então eu tenho que me dedicar a ouvir. A fé não admite que os olhos se firmem nas circunstâncias. Andamos por fé e não por vista. Então vou ter que trabalhar isso dentro de mim. O Caleb está aqui relatando para Josué. Josué, eu tinha 40 anos quando espiei a terra. Já se passaram 45. E aí? Então ele, olha só, de novo. Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia. Lembra do salmista agora? Você viu que o salmista, ele preparou o coração dele para alimentar uma fé, obedecendo a palavra até o fim. Você percebeu isso? Então vamos lá. A fé depende de quê? O que vem antes? Qual é o pressuposto? Preparar o coração. A perseverança. Eu tenho de ter dentro de mim que nada vai me tirar do propósito. Ou melhor, eu não saio do meu propósito por nada. Você já pensou se todo rapaz se casasse com esse coração com que Caleb serviu a Deus? Você já pensou se toda moça casasse, literalmente, olhando para Jesus e para o marido olhando para Jesus e para a esposa, ou seja, os olhos do coração não iriam para outro lugar, Jesus e o marido, Jesus e a esposa. Qual seria o demônio que conseguiria destruir esse casamento? Nenhum. Porque eles iam manter o mesmo nível, se possível melhorar, nunca descer. O Caleb e o Josué, eles sustentaram a mesma fé e foram perseverantes até o fim da história. Caleb ainda não herdou a terra, agora ele chegou para o Josué para cobrar a parte dele, porque o Josué é responsável por essa parte, como disse. Então vamos lá no versículo de número 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Dá uma paradinha. Será que a gente está entendendo, irmãos, a importância da perseverança para chegar à eternidade com a salvação garantida? Mas será que a gente está entendendo o fator perseverança para conquistar a bênção aqui na terra? Pois é, irmãos. Quantas pessoas, você já pensou chegar na eternidade, Jesus chamar e mostrar assim, vem cá, mandar o anjo trazer,
Vem cá, traz a dona Joaquina aqui. Dona Joaquina, você viu, Jesus morreu e foi para o céu. A pobrezinha conquistou tão poucas bênçãos. Aí Jesus diz assim: Dona Joaquina, tá vendo ali? Olha o cenário. Aí vai aparecer lá, imagina assim, um telão. Aí Deus mostrar aquela casa que ela tanto pediu. E aí? Mas aí quando Deus estava preparando para fazer a casa chegar até ela, até um parente ia ganhar, ia dar a casa para ela, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer. Deus sabe fazer as coisas, né? Mas aí ela disse assim: eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou ter casa? Casa própria. Deixa eu me conformar do jeito que eu moro. Já estou envelhecida mesmo, vou levar até o fim. Já passei dos 70, então não tem problema. Já paguei aluguel até agora, eu vou pagar aluguel o resto da vida. Jesus, o Senhor é muito bom. Que bom que o Senhor me acordou. Eu vou viver assim. Jesus acordou ou o diabo cegou? O diabo enganou. Mas a dona Joaquina continua no culto, continua fielzinha. Eu creio na minha salvação. Jesus morreu no Calvário para me dar vida eterna. Conseguiu entrar no céu, apertadinha, mas entrou. Mas a casa ela não conseguiu. Então, olha o Caleb com 85 anos. Vamos lá. Continuando. Onde é que nós paramos? No 9, não foi? Não, foi no 10. Então, vamos no 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já sou hoje da idade de... Dá uma paradinha, olha para cá. Você está vendo Caleb com 85 anos? Pergunta ao irmão se ele está vendo, tá vendo? Você está vendo Caleb com 85? Você está vendo? Olha para o irmão, pergunta. Está vendo Caleb com 85? Então dá uma paradinha. Caleb com 85 está assim, ó. Caleb está com 85, presta atenção. Caleb está com uma bengalinha. Espera aí. E ele está dizendo: Josué, Josué. Agora não quero mais nada, Josué. Agora é tarde. Espera aí, vamos lá. Vamos rever o 10 para a gente continuar. Versículo 10, de novo. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Glória a Deus. Tem alguém velho aqui? Tem alguém velho aqui? Velho é o diabo. Diga para o seu irmão: velho é o diabo. Diga: velho é o diabo. Diga: velho é o diabo. Por que as pessoas têm essa mania feia, hein? Por que as pessoas têm essa... Por que a gente pinta o cabelo? Porque o pessoal fica chamando a gente de velho. Velho é o diabo. Acorda. Velho é o diabo. Você pode conservar a tua força até o fim. Vai depender, sabe de quê? Da tua fé e da tua perseverança em andar com Deus. Mas parou? Parou não. Vamos lá, versículo 12. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Dá uma paradinha. O Caleb, ele quer Hebron. O Moisés disse que ia dar Hebron para ele. Hebron era uma cidade maravilhosa, riquíssima. Mas lá estavam os gigantes. Os gigantes estavam exatamente lá. Ele está com 85. Quem disse que você não pode vencer a doença? Fica falando que é a doença da velhice. É por isso que velho não fica curado, meu irmão. Porque velho é o diabo. O velho nunca vai se converter. Está pensando que o diabo se converte? Então diga: velho é o diabo. Diga: ele nunca vai se converter. Será que a gente está entendendo? Gente, o Caleb é demais, meu irmão. O Caleb é demais. Ele é fantástico.
Ele está dizendo: Josué, eu estou com 85 anos, mas me dá Hebron. Deus vai me dar força, eu vou entrar lá, vou acabar com todos esses gigantes e essa terra é minha. Recupera a tua saúde, meu irmão. Tua porta de emprego. Na Piedade, um senhor já estava aposentado há anos, com 80 anos de idade, mas cheio de força e vigor, saudável, super saudável, aceitou Jesus e, glória a Deus, um bom combate. E a esposa firme também. Só que quando chegou, ele virou-se para a esposa um dia e falou assim: puxa, eu já estou com 80 anos e ninguém dá emprego para um homem de 80 anos, né? Estou aposentado, porteiro de prédio. Ele sempre trabalhou como porteiro. Aí ele disse: eu estou velho, ninguém vai querer me dar emprego. Aí a esposa, é bom, né? Quando um cai, o outro levanta, né? Aí a esposa virou-se para ele e falou assim: peraí, eu sempre aprendi que velho é o diabo. Você não está velho nada. Você é meu marido e para de falar isso. Você é um homem cheio de vigor, saúde. Você está cheio de saúde. Mas quem vai dar emprego? Ela disse: você não está crendo, não? Então nosso Deus não é o Deus dos impossíveis. Olha aqui, ainda que você não creia, eu creio. Ele disse: não é que eu duvido de Deus. Tanto que eu estou curado, graças a Deus. Ela disse: pois eu vou nas segundas-feiras, eu vou orar e Deus vai te abrir um emprego. Vai escutando. E ela começou na segunda-feira: Jesus, abre uma porta para ele. Abre uma porta para ele. Irmãos, um síndico de um prédio onde ele trabalhou, que amou, ele trabalhou muitos anos lá, e lá ele se aposentou, procurou, achou, conseguiu contato através de não sei quem, e chegaram até ele. Falou: como é que você está? Estou bem, agora eu sou de Jesus, tarará. Ai, que bom, você é religioso e tal. Mas como é que você está? Estou ótimo, graças a Deus. Você está em condição de trabalhar? É claro que eu estou. Vem aqui conversar comigo que a gente quer você aqui. O emprego foi na casa dele, irmãos. O emprego foi na casa dele. O síndico do prédio lembrou dele. Lembrou do tempo que ele atendeu lá com todo zelo, com toda presteza, com toda dedicação, e procurou contato. Com 80 anos ele voltou a trabalhar. Ele deu testemunho lá na Piedade. Quem conhece esse testemunho? Por favor. Aqui, ó. Forte, meu irmão. Saiu no jornal, Show da Fé. Atenção, igreja. Você vai ler mais uma vez isso aqui, que a gente vai parar por aqui, porque nós vamos voltar no salmista. Versículo de número 13. De novo, vamos lá? E Josué agora tem o 14, que é o desfecho. Vamos juntos? Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança, até o dia de hoje. Até o dia que isso aqui foi escrito, irmãos, o Caleb estava vivo e a terra era dele. Forte, né? Continua. Porquanto o quê? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que você está disposto a vigiar a sua fé cada dia, quando o dia amanhecer, vigiar a sua fé, alimentar a sua fé, para conquistar tudo que Deus promete na palavra dele para você? Será que está? Será que eu estou diante de alguns Josué e Calebs? Ou será que eu estou diante daquele grupo, do grupo que faz parte dos 10? Por favor, pensa. Irmãos, isso é muito íntimo. É muito dentro da gente. Por quê? Uns ficam curados de câncer, outros caem com vírus da Zika. Não tem diferença? Para Jesus, nenhuma. Para Jesus, tanto faz um câncer quanto um mosquito. Ele é o Todo-Poderoso. Irmão, por que o cristão tem isso? Por que não alimenta a fé? Porque vive tão embaraçado. Então, pessoal, rapidamente, Salmo 119, versículo 112. Só o 112. Salmo 119, versículo 112. Versículo que nós começamos. Quem vai ler comigo? Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos. Pergunta para o teu irmão: você vai até o fim? Você vai até o fim? Você vai até o fim? Tá, mas depende como você vai chegar ao final da carreira. Em que estado vai chegar? Animado ou desanimado? Cheio de fé ou vazio da fé?
Assumindo ou desistindo? Crendo ou abandonando? Depende. Isso depende. Isso é cada um, irmãos. Às vezes dá tristeza, a gente passa por alguém no corredor. Olha só. Oi, irmã, como vai? Vou indo. Caramba. Aí eu pergunto para onde? Ué, eu tenho que saber para onde ela está indo. Porque se estiver indo para o abismo, eu tenho que puxar. Se estiver indo para o fracasso, eu tenho que ajudar a levantar. Irmãos, eu quase não dormi essa noite de tanta alegria com essa palavra. Eu falei, porque Deus me mostrando assim, ó, só depende de cada um. Parecia que eu sentia assim, Deus falando, só depende de cada um. Só depende de cada um. Porque uns conseguem, uns conquistam bênçãos lindas, maravilhosas, recuperam saúde, casamento. Gente, a gente tem casamento aí que estava 37 anos destruído, foi recuperado. Agora, recentemente, o casal estava divorciado há 12 anos, voltou e casaram de novo. Poxa, coisa bonita, irmãos. Por que o povo de Deus não desperta a fé, igreja? Por que o povo de Deus não desperta a fé? Vamos lá. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.